Olá, nós estamos aqui com o Mundo Delas e hoje vocês vão se surpreender com a nossa convidada. Eu estou aqui com uma grande amiga, que além de grande amiga, é uma super profissional. Eu nem vou contar o que ela faz, eu vou deixar ela mesma se apresentar para vocês. Mas é uma mulher incrível, que tem uma história maravilhosa e que eu tenho certeza que vai trazer para vocês muita inspiração, muita alegria, muita felicidade, porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de estar diante de Valéria Pascoal, uma grande mulher que montou uma egrégora na área da nutrição funcional e revoluciona o Brasil e com certeza até o mundo com as atitudes que ela tomou. Então, com vocês, Valéria Pascoal. Valéria, eu quero que você se apresente para as nossas espectadoras e fale de você. Ai, Marlene, primeiramente eu estou super feliz e de verdade muito emocionada de estar aqui com você. Porque a Marlene, que eu chamo de Marlene, né? Mas para muitos a doutora Marlene, ela é uma referência, né? Na ginecologia, na obstetrícia, tratando sempre a mulher que esse ser maravilhoso, mas dessa forma única, né? Uma visão integrada. É, é uma honra ter uma médica como você, viu, Marlene? E minha amiga, então tá tudo perfeito, né? E eu conheço a Marlene há muito tempo, né? Nós nos conhecemos pelo menos aí há 30 anos atrás, quando a gente começa todo o movimento, junto com médicos e nutricionistas, de mudar um pouquinho a visão da saúde, desse cuidado com a nossa sociedade, com os nossos clientes. Porque até então era muito cartesiano, né? O médico, ele via aquele indivíduo na sua doença e para aquela doença ele tinha um tratamento específico à base de drogas, de remédios, e muitas vezes os resultados não eram tão interessantes, porque muitos efeitos colaterais que tem essa administração somente de um remédio. Não que eu seja contra o remédio, mas precisa ser muito bem dosado no momento de entrar. E aí a Marlene é uma dessas médicas precursoras de entender que tinham outros fatores desencadeantes da doença e que também tinham outras estratégias para tratar essa pessoa que está doente. E ela foi uma das grandes defensoras que um grande pilar era a nutrição. Então eu tenho profunda gratidão por isso, Marlene, Nós nos profunda. conhecemos naquele curso, né, que foi quando o Dr. Lair Ribeiro trouxe a informação da nutrição funcional para o Brasil e foi uma honra, né? Um divisor de águas na minha vida ter conhecido você, a Andréia, a Natália naquele dia. Então, assim, é indescritível a honra que eu sinto de tê-la conhecido naquela época e ter tido a oportunidade de manter essa nossa amizade, né? Então, eu tenho muita gratidão porque você, com tudo que você montou, mudou a minha história e até a minha forma de trabalhar na profissão, Valéria. E aí desde o início, né, Marlene, a gente mudando condutas, colocando que tem a tal da individualidade bioquímica, um alimento que é bom para um, pode não ser bom para outro. Aí por isso que a gente começa tudo. Então vamos lá, vamos ver. O leite realmente é bom para você, o glúten é bom, as frutas cítricas, as oleaginosas. E aí começa todo um movimento com muito embasamento científico, com muita experiência clínica, que a doutora Marlene já incorporou e sempre trabalhando em parceria com nutricionistas. Então isso é muito lindo, né? Porque você mostrava para o paciente que tinha outros caminhos e você ajudava nesse diagnóstico e lá na parceria com o nutricionista, olha, então tá aqui a paciente, vamos trabalhar junto e os resultados vinham de maneira muito diferenciada, né, Marlene? É porque, infelizmente, como a medicina se desenvolveu, inclusive, principalmente no Brasil, na forma de usar medicamento, você está anestesiando um sintoma. E, graças a Deus, nós descobrimos há um bom tempo atrás que não é por aí, né, Valéria? É isso. E com o apoio das pesquisas científicas, com o desenvolvimento, com a coragem que principalmente você teve de trazer esse conhecimento para a ciência, para a universidade e montar toda uma estrutura para a formação dos profissionais, isso deu base para nós continuarmos a praticar e se tornar o que se tornou hoje a nutrição funcional, né, Valéria?
Mas É isso, vamos nós contar um sabemos que pouquinho, não né? foi tudo tão simples assim, né? Conta para nós, como que começou tudo isso? Como que você teve a ideia de se tornar uma nutricionista? Você já nasceu com esse desejo? Então vamos lá, né? Vamos fazer o recordar é viver, porque eu acho que a gente tem que celebrar e ter muita gratidão para nossa história. E a minha história eu posso considerar que eu tenho assim muita, muita gratidão primeiro pelos meus pais, vocês vão entender por quê, e depois por todas as pessoas que eu fui encontrando, que me tornou essa profissional humana, eu acho que acima de tudo humana, e muito aberta a novos conhecimentos. Então isso eu já acho que é uma coisa muito importante. E também sem medo, né? Eu acho que a palavra medo não pode existir na vida de ninguém. A gente não pode ter medo de arriscar. Lógico que a gente vai analisar toda a contextualização do que está acontecendo, mas a gente não pode ter medo de arriscar. Então, eu sou uma mulher que desde pequenininha, com 3 anos, eu já adorava dar aula. Então, eu colocava todas as minhas amiguinhas para ver eu dando aula. Interessante isso, Que né? legal. A coisa da professora mesmo. E muito cedo eu comecei a estudar, inclusive piano, e com 15 anos eu também comecei a dar aula de piano, tudo para os pequenininhos. Então, acho que esse dom de ensinar, ele vem de muito, muito cedo. Mas, por outro lado, eu venho de uma família do meu pai, minha mãe sempre dona de casa, né? Hoje a gente nem tem muito essa dona de casa, mas assim, naquela época a mulher ainda tinha um papel de ficar mais cuidando dos filhos, e eu também acho ótimo para as mulheres que decidem cuidar dos filhos e que possam fazer isso, também é maravilhoso. Mas o meu pai era um operário que tinha sonhos em relação aos filhos e que nunca mediu esforços para fazer com que os nossos objetivos fossem atingidos. E para isso, né, com muita dificuldade, eu sempre estudei em escola pública, nunca tive condições de estudar numa escola particular. Com isso, eu fui estudando muito, sempre assim, do jeito de gostar da aula. E eu entendo que dar aula, depois vocês vão entender até no meu histórico, que dar aula ajuda você a aprender muito também. Mas, no meu histórico, eu entrei numa universidade que não foi pública, foi uma universidade privada, a São Camilo, que eu tenho uma honra de ser camiliana, né? Uma das melhores universidades realmente na área de nutrição. Só que era muito custoso, né? Porque tinha que pagar a faculdade, tinha que comprar livros. Eu morava longe, né? Eu morava na Zona Leste, a faculdade era no Ipiranga. Então, eu tive que ter muito, assim, muito afinco para conseguir ter minha formação. Meu pai, ele fazia horas extras e horas extras. Eu via meu pai quase nada, porque ele saía, chegava meia-noite em casa e saía 5 horas da manhã, porque ele trabalhava no Elevadores Atlas, que era em Interlagos, e nós morávamos na Zona Leste. Então, praticamente, eu não via o meu pai, mas, assim, ele, com tanta dedicação, ele fez com que eu me empenhasse mais ainda nos meus estudos, porque aí vem um comprometimento, né? De, puxa, meu pai está se sacrificando para me ajudar a estudar. Mas aí, durante a faculdade, realmente eu não conseguia comprar livros e várias outras coisas necessárias, né? Visitas técnicas, eu não tinha dinheiro para comprar ir de ônibus ou para... Na época nem tinha metrô. Era ônibus elétrico, inclusive, que saía lá do Tatuapé que eu morava, né? Mas, enfim... Fiz de tudo durante a faculdade, né? Vendi tudo que vocês imaginavam, mas mesmo assim não dava. Vendia sapato, vendia lingerie, vendia tudo que imaginava, mas ainda assim não dava. Aí eu prestei um concurso no Mobral. Quem é mais antigo vai lembrar o que é Mobral. Para os mais jovens que estão me assistindo, o Mobral é a educação de adultos, pessoas que são analfabetas. Alfabetização, né? Alfabetização de adultos, né? É um projeto muito lindo, importantíssimo, né? E aí foi um concurso da prefeitura que eu passei, então eu comecei a ministrar aula à noite no Mobral e estudava o dia inteirinho na faculdade. E aí as pessoas me Aí você era perguntam... professora e era remunerada para isso, né? Coisa que quando você ensinava as amigas não era, né, Não, Valéria? não era, exatamente de pequenininha não era. E aí tem duas coisas interessantes, né? Eu vou contar, enquanto acadêmica de nutrição, por sempre gostar muito de estudar, muita bioquímica, nutrição não é um curso fácil, é um curso altamente complexo. Eu não sei se porque eu estudava tanto, eu tinha um desempenho, né, na minha faculdade muito bom, a ponto de ser convidada para ser monitora, os professores sempre me requisitavam para estar junto estudando, preparando aula.
E aí, nos finais de semana, as minhas amigas, né? Quem estiver me assistindo, que são minhas amigas, vão lembrar disso. Nos finais de semana, a gente se reunia, às vezes na minha casa ou de outra amiga, e eu ficava lá dando aula de bioquímica, que é aquele mapa metabólico complexo, complexo demais. Mas, e elas assim, puxa, Valéria, olha, que gostoso. Então, eu acho que também vem esse aprendizado. Tudo que você pode socializar, que você ajuda uma outra pessoa, que às vezes pode ter um pouco de dificuldade naquele aspecto, mas tem uma ótima facilidade em outro aspecto, é muito gratificante quando você vê lá a tua amiga que tinha dificuldade na bioquímica e às vezes estava de exame ir lá e tirar uma notona, assim, você fala, cara, né? A pessoa se sente empoderada e vendo que o esforço tem o seu retorno e que vale a pena. Mas o meu grande aprendizado, eu posso dizer que foi sendo docente do Mobral. E por que que eu vou falar para vocês que meu grande aprendizado de vida foi ser professora do Mobral? Porque um dia, uma aluna minha, que tinha 72 anos, a dona Emília, ela chegou na aula extremamente emocionada, extremamente emocionada. Ela chegou assim, chorando com lágrimas e falou para a classe inteira: pessoal, pessoal, hoje eu comecei a enxergar. Aí todo mundo falou assim: mas dona Emília, a senhora usa óculos, a senhora enxerga, né? Ela falou: não, hoje, no ponto de ônibus, eu não precisei falar para ninguém ler lá o nome, né, do ônibus para onde ia. Eu consegui ler. Olha só. Você entendeu, Marlene? 72 anos. Então, é o que eu falo, quanto que a gente pode fazer pelo outro. Eu trabalho muito, e vocês vão entender a minha história, muito com comunidades, muitas vezes comunidades muito, muito carentes. E quanto que uma pessoa dessa comunidade que tem já uma possibilidade de aprendizado pode ajudar o outro. Então, essa nossa parte social de ver o ser humano como esse ser, né, único, lindo, maravilhoso, quanto que a gente pode fazer? E às vezes a gente está lá, na casa da gente, só nas mídias sociais, só querendo ser igual àquela outra pessoa, que a gente nunca vai ser igual a outra pessoa. E a gente às vezes se dedica muito pouco para o outro, né, Marlene? Está cada dia mais difícil as pessoas usarem o seu tempo em prol das pessoas gratuitamente, né? Porque eu acho que é uma questão de valores, né? Você valorizar que você tem um dom e que você pode compartilhar com o outro e com isso você vai se sentir melhor. Não é questão de valor de financeiro, dinheiro, de posses, né, Valéria? É o quanto você se doa e o quanto você tem de positivo na vida de outra pessoa, né? E você sabe, Marlene, que falando isso, como a gente tem todo, sempre vai para o lado da ciência, vários trabalhos científicos demonstram que a filantropia de você ser uma pessoa altruísta, que você pensa na felicidade do outro, que você está pensando que você está ajudando o outro a ser feliz, tudo isso, com várias substâncias que são formadas no teu organismo, quem fica muito mais saudável é você. Você entendeu? Então, isso é realmente maravilhoso, maravilhoso, aquela sensação de estar junto, né? Bora, vamos celebrar tudo isso que você conquistou e ser esse agente dessa mudança transformadora. Então, eu acho isso muito, muito lindo. Mas, enfim, eu me formei na faculdade e sempre com muito, muito esforço. E aí, eu tive um episódio que a gente fala também triste. Aí eu vou colocar um episódio bem triste que aconteceu na minha vida, porque pode acontecer na vida de qualquer pessoa. E a Marlene acho que me dá a possibilidade de fazer isso, né? Eu estava no último ano da faculdade, eu era noiva, 7 anos de namoro, noivado. Um mês antes do meu casamento, tudo pronto, o meu noivo faleceu na minha frente. Ele morreu afogado andando de caiaque na praia do litoral sul aqui de São Paulo. Aquilo, quem tem uma relação, quem tem um amor, sabe, acho que bem o que eu estou falando, sabe? Porque o mundo caiu, né? Toda aquela perspectiva, né, de ter aquele casamento, uma pessoa que te complementava, meu Deus do céu, completava em tudo. Aí, eu estava no último ano da faculdade e meus professores sempre, né, fantásticos.
eles me apoiaram demais nesse momento. E aí eles falaram assim para mim: Valéria, você não tem como fazer um estágio, que no Tio Mundo de Nutrição nós temos que fazer estágio em hospital, em indústria, né, em vários locais. Eles falaram assim: você não tem condições de fazer um estágio sozinha em um hospital ou mesmo numa refeição coletiva. O teu estágio agora vai ser de saúde pública dentro da Unifesp, porque lá você vai ter mais condições de ter outras amigas, que a gente tem lá 4, 5 pessoas, para o pessoal te ajudar, né? Para você não ficar sozinha, não ficar né? Nesse sozinha, abandono, né? porque era muito, né? Foi um luto muito grande. E a grande preocupação dos meus pais, de verdade, quem é pai sabe disso, era assim: puxa, será que a minha filha vai conseguir passar por isso? Será que ela não vai entrar numa depressão, né? E abandonar todo esse estudo, toda essa potencialidade que ela tem? Então, eu acho que o apoio dos meus pais também foi realmente, é incondicional e foi fundamental. E aí, na época, de verdade, quem está me ouvindo, eu tinha 2 caminhos para seguir. Eu tinha ou o caminho de me tornar uma pessoa deprimida e possivelmente não ter a minha evolução profissional, ou eu tinha o caminho de verdade, né, me dedicar mais ainda aos meus estudos, até naquela questão, sabe, de esquecer um pouco, Marlene, de falar: meu Deus, então... E, graças a Deus e todo o apoio que eu tive, eu segui o caminho de estudar, né? Então, aí, nesse meu estágio, na Unifesp, eu fui um grande destaque entre minhas alunas, porque elas estavam tendo festas, viajando, preparando casamento, um monte de coisa. E eu lá falava para elas assim: deixa que eu preparo a aula, né? Precisa fazer isso, deixa que eu faço, porque eu tinha isso, me nutria de alguma maneira. Você E já aí, tinha essa habilidade e tinha agora a necessidade até de se dedicar a psicológica, isso né? para ocupar a sua mente com algo produtivo, né, Valéria? Foi isso, Marlene, foi isso. E aí eu tive um destaque muito grande nesse estágio. E o meu coordenador de estágio, que era o Dr. Mauro Fisberg, Mauro, um dia você tem que escutar essa história, viu? Ele viu o meu destaque profissional e assim que eu me formei, gente, assim que eu me formei, o Mauro me fez 2 grandes convites. O primeiro convite, ele é um médico nutrólogo pediatra de mais alto renome, né, da escola da Universidade aqui Federal de São Paulo. Ele me convidou para ser nutricionista do consultório dele. Aí eu pensei: não tem essa área de atuação de nutrição em consultório. Isso não existia na época. Hoje a gente, né, tem essa dimensão. Vocês vão entender que a VP contribuiu muito para isso, mas não tinha. E eu falei assim: Mauro, mas como que funciona? Ele falou: você vai atender no meu consultório as mães que têm muita dificuldade de ter uma alimentação adequada com os filhos, né? De colocar essa alimentação adequada, mesmo desde explicar do aleitamento materno, mas fazer toda essa transição alimentar, essa introdução alimentar. E foi um trabalho fantástico, fantástico. Mas, junto com isso, ele fez outro convite. Olha, Valéria, eu fui convidado para implementar um projeto na verdade, de atendimento infantil na Caixa Econômica Federal, um projeto enorme. E eu gostaria muito que você fosse a nutricionista da minha equipe. Então, eu me formei no dia 3 de dezembro. No dia 4 de dezembro, eu estava contratada na Caixa Econômica Federal, foi muito rápido, e já começando meus atendimentos lá na clínica no consultório do Dr. Mauro. E aí, na Caixa Econômica Federal, realmente, gente, eu fiz durante anos esse trabalho maravilhoso, que é trabalhar, tá gestante? Ótimo, você gestante já começa a ter todo um trabalho de educação com os profissionais da área da saúde, para que você consiga ter essa gestação adequada, mas depois você tem o seu filho e você vai conseguir fazer a amamentação, que a gente sempre coloca, não que a mãe que não consiga fazer tem que ter qualquer culpa, mas nós colocamos que a alimentação exclusiva ao peito até os 6 meses é garantir uma saúde muito longínqua para o seu filho. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. Então, no projeto da Caixa Econômica, não era só as mães que participavam desse projeto, os pais também, porque o marido, ele tem que ser um grande parceiro nesse momento para que a mãe consiga. A esposa, né? Você entende? É toda essa questão. E aí os pais também ajudavam demais. Enfim, as crianças vinham depois para a unidade de desenvolvimento infantil, onde eles ficavam conosco até 6 anos e 11 meses.
E aí a gente conseguiu, meu Deus, a maioria, né, das crianças terem um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, porque tinha licença, uma série de coisas. Mas depois voltava ao trabalho e a gente continuava até 1 ano de idade essa criança conseguir receber esse leite materno. Às vezes a mãe indo até a unidade de desenvolvimento infantil, às vezes retirando o leite e nós administrávamos esse leite através de colher, né? Porque a gente não pode dar bico da mamadeira, porque pode perder a questão mesmo da sucção. Enfim, foi um trabalho maravilhoso de educação nutricional com as crianças maiores. E era lindo, porque nas reuniões mensais com as crianças maiores, os pais falavam assim, mas eles chamavam eu de tia, né? Mas tia Valéria, a senhora fica falando que, né, não pode ficar tomando líquido durante a refeição, que tem que comer mais verdura. Aí eles chegam em casa e eles querem que a gente faça isso. Olha só, Marlene, as crianças educando os pais, né? Olha, por isso que a educação nutricional alimentar é a coisa mais maravilhosa. Enfim, com certeza, né? Uma grande contribuição de toda essa equipe maravilhosa. E aí eu comecei a assumir outros cargos lá na Caixa Econômica Federal. Você já estava participando de um projeto altamente inovador, único, porque não existia, né, Valéria? Não existia. Isso que você criou junto com o Mauro não existia não existia ainda. Então vocês foram inovadores, né? E é isso que eu falo, né? Com a ajuda realmente do Mauro, que já era muito inovador, foi assim, uma parceria perfeita, perfeita. E aí, na Caixa, eu comecei a me destacar nessa questão da nutrição. E nutrição é para todo mundo, né, gente? É para criança, para mãe, para o pai, para qualquer adulto, inclusive para atletas. E a Caixa Econômica sempre patrocinou muitos atletas. E não existia também, na época, nada ainda muito no Brasil. Eu conhecia duas nutricionistas. Né? Eu conhecia duas nutricionistas, a Tânia Rodrigues e a Patrícia Bertolucci, que já estavam lá começando essa área. Mas era muito assim, muito pouquinha mesmo. A gente não tinha nem na faculdade de nutrição esportiva. E aí, vamos lá aceitar desafio? Bora aceitar desafio. Vamos começar a atender atletas. Você entende do que ele está lá fazendo, ele vai te explicar a rotina de treino, você vai calcular esse gasto energético, vai ter que ter sempre uma alimentação equilibrada e vamos estudar o que é mais de proteína. Enfim, eu junto com essas nutricionistas, a gente começou a estudar, a fazer grupo de estudos. Não tinha nada, Marlene, não tinha nada em português. Mais uma inovação, vocês estão vendo, né? Mais um projeto inovador a partir de Valéria Pascoal. Nada em relação ao atleta. Tudo que vocês ouvem hoje, né, de academia, e tem influência, não tinha nada nessa área. Mas, enfim, nós começamos a estudar muito, 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 muito. E trouxemos muita seriedade, muita pesquisa para essa área. Tanto que depois eu fui fazer o meu mestrado na Unifesp, e o meu mestrado foi exatamente com nadadores da seleção brasileira, mostrando esse papel. E olha que legal isso. Esse meu trabalho, e aí agradecimento demais à minha orientadora, que é uma super mulher, a Olga Mâncio. Aliás, Olga, você sabe, né? Quantas vezes eu chorei, né? No banheiro. Ela falou, depois de muito tempo, você chorava no banheiro? Eu falava, eu chorava, mas na tua frente estava tudo bem, porque é muita exigência, né? Para você ter um título da Unifesp. Mas valeu cada lágrima, viu, Olga? Cada lágrima valeu demais. Porque aí ela colocou, não basta você só fazer o mestrado, você vai ter que publicar, e aqui tem que publicar uma das melhores revistas que tenha no mundo. E foi graças a esse empenho, esforço, né, e toda a dedicação que ela teve comigo, e muita, eu fui a primeira nutricionista a publicar numa revista internacional, no International Journal Sport Nutrition. Que incrível! Isso é muito legal, parabéns, né? Para quem é cientista, isso tem um peso enorme, enorme. Enfim, e aí comecei com toda essa área já de nutrição esportiva só que eu posso dizer, Marlene, que muitas vezes as pessoas falam dos grandes divisores de água na vida profissional, né? O meu grande divisor de água na minha vida profissional foi um congresso que eu fui na USP, um congresso da SBAN, da Sociedade de Alimentação e Nutrição. E nesse congresso, eu assisti 2 palestras que mudou minha vida profissional. Uma palestra foi bem na área esportiva com o Dr. Vitor Matsudo,
que é um ortopedista. Maravilhoso. Demais. Vitor foi meu professor na pós de nutrologia. Conversei com ele agora há pouco, tá? Verdade. Coincidência, acabei de conversar com ele. Ele é maravilhoso, né? Não, o Vitor, ele é a maior referência na área de medicina esportiva. E maratonista, olha, entende tudo de metabolismo. Ele é professor, ó. Arrasa nas aulas, né? Ele é um escândalo. Então, o Vitor, então aí, o que aconteceu? Eu assisti a palestra do Vitor e ele falou do laboratório de pesquisa, ele falou várias coisas que tinha, né, relacionado a isso. E eu, no final, eu falei, meu Deus, o que é esse laboratório de pesquisa? Que coisa mais linda que é. Fiquei encantada. Fui no final da palestra do Vitor. Antes não tinha essa coisa de tirar fotografia, nem tinha celular na época, nem tinha, né? Imagina isso, faz 30 anos atrás, 31 anos, meu Deus, quanto tempo. Enfim, tinha 10 anos já de Caixa Econômica. Aí, eu cheguei para o Vitor e falei, Vitor, como funciona essa questão do laboratório? Ele falou, olha, Valéria, é de terças e quintas que você tem que estar no laboratório das 14 às 22 horas. E aí tem as reuniões científicas, você vai elaborando o seu caso, e aí vai fazendo toda a coisa para você poder ser uma pesquisadora do laboratório. Aí eu virei para ele e falei assim, ai, puxa vida, eu pensei que fosse à noite, 2 vezes por semana, eu não vou conseguir fazer. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu trabalho 10 anos na Caixa Econômica Federal, eu já sou gerente de uma grande área, porque aí eu fui pegando outras áreas da Caixa Econômica, salário altíssimo, né? Eu falei, eu não vou conseguir fazer. Ele falou, ai, é verdade, porque aí, olha só o que ele falou, aí você teria que ter uma decisão na sua vida, né? O que ele fez? Olha que demais, gente. Ele pegou meu nome. Ele anotou meu nome, ele tinha lá um bloquinho, alguma coisa assim, ele anotou meu nome, Valéria Pascoal. Ele falou, tá aqui o telefone, eu anotei o telefone do laboratório, se você se interessar, daqui 15 dias vai ser a prova para entrar como pesquisadora, porque tinha uma seleção também bem assim, forte para entrar no laboratório. Bom, eu vou contar essa história, depois eu conto outra história de outra palestra, tá? Eu achei demais aquilo. Eu fui para casa, depois da outra história que eu vou contar para vocês, assim, meu Deus do céu, eu vou pedir demissão da Caixa. Eu vou pedir demissão da Caixa. Mas, assim, vinha o outro lado. Você tem um filho, né? O Léo, na época, tinha 7 anos. Eu tenho um filho de 30... Não, 7, não, menos, né? Ele tem 34 agora. Tinha menos de 7 anos. Falei, meu Deus, eu tenho um filho. E, na época, né? O meu marido não tinha condições de bancar mesmo uma casa, assim, com filho, com tudo, né? Bom, ficou aqui. Aí, na mesma palestra, eu vejo uma palestra de um nutrólogo, que aí estava mais na área de geriatria, que foi um grande precursor da medicina biomolecular no Brasil. E a hora que eu vi a palestra desse nutrólogo, altamente difícil, com muita bioquímica, eu amo bioquímica, né? E muito complexa. Mas no final ele falou assim, mais de 3 mil nutricionistas. Ele falou assim, mas tudo isso que eu estou explicando aqui é vocês, nutricionistas, que têm que modular tudo isso, porque tudo isso a gente compra na quitanda. Eu falei, o quê? Toda essa complexidade de comprar na quitanda. Eu fiquei louca. Final da palestra, fui lá também, cheguei e falei para esse médico. Falei, doutor, você tem nutricionista que trabalha na sua clínica? Ele falou, não, eu não tenho nutricionista que trabalha na minha clínica. Olha só, gente, que vem de inspiração, né? Falei, você não gostaria de me conhecer? Ele falou, lógico que eu posso, né? Eu falei, sabe por quê? Porque eu trabalho na Caixa Econômica Federal, mas eu também faço mestrado na Unifesp, e aí eu gostaria muito de conhecer o seu trabalho. Aí ele falou assim, marca um horário com a minha secretária, e me passou o telefone da secretária dele. E aí, pessoal, vocês imaginam essas duas coisas, eu fui para casa assim, vou pedir demissão, vou pedir demissão. Marlene, ficou incomodada, né? Eu cheguei em casa, eu falei para o meu marido, eu vou pedir demissão da Caixa. Ele ficou branco. Não, ele não foi tão branco no primeiro momento, por quê? Ele falou assim, você está indo para um banco maior, porque a Caixa é da Brasil, você está indo para um banco internacional, o Citibank, o Boston e tal. Eu falei, não, eu vou pedir demissão da Caixa porque eu quero ser estagiária de um laboratório de pesquisa e eu quero conversar com o médico
para ver se tem a possibilidade de eu começar a fazer um estágio, alguma coisa assim. Marlene, e não foi isso que eu fiz. Olha, Fui que conversar, coragem. fui conversar com o Dr. Felipe, e aí ele falou para mim assim, olha, ele gostou muito que eu gostava de bioquímica, de tudo que eu estudava, tal, que eu era da Unifesp. Ele falou assim, mas realmente a senhora vai ter que ter uma decisão na sua vida, né? Alguma coisa vai ter que abrir o horário, porque... E aí, deu tudo muito certo, pessoal. Por quê? Porque eu fui começar a fazer um estágio, né, na clínica. Já não estágio, porque eu já era formada, mas assim, uma assistente, porque não daria para já assumir com muito conhecimento. Mas eu aprendi demais com toda essa questão da clínica. Conheci aí a medicina funcional, então eu conheço a medicina funcional há 31 anos. E quando eu fui, então, com todo esse meu conhecimento, eu falei, gente, é essa nutrição que sempre eu quis, sabe, Marlene? Porque a medicina, tanto o Instituto de Medicina Funcional como de Nutrição Funcional, traz um raciocínio bem integrativo, né? Que é até uma teia, que é o símbolo, que na parte central dessa teia tem a parte emocional, social, espiritual. E aí eu falei assim, meu Deus, é isso, as pessoas, elas têm emoção, não adianta eu como nutricionista só saber muita bioquímica e não entender como que eu vou fazer naquele momento da vida daquela pessoa, dela colocar aquilo em prática, não é, Marlene? Porque senão fica uma coisa muito assim, vai no nutricionista, ele prescreve aquele plano alimentar, você se vira para dar conta, e muitos não têm condições naquele momento, né, de dar conta. Exatamente. Eu acho que também um grande diferencial é essa individualidade, né, Valéria? Exatamente. Então, assim, você teve duas palestras que marcaram a sua vida e te motivaram a essa tomada de decisão. E eu gravei 2 frases que você sempre fala e que viraram um sol para mim. Um é a individualidade bioquímica, que é a característica da nutrição funcional. E outra é a vitalidade positiva. Então, quando nós temos uma análise globalizada, emocional, espiritual, ambiental, nutricional, bioquímica, e nós conseguimos individualizar esse nutriente, que eu falo, é o combustível do motor da célula. Exatamente. Aí nós vamos conquistar o melhor, que é a melhor performance, que é a vitalidade positiva, né, Valéria? É isso, Então, Marlene. isso não tem preço. E trazer esse conhecimento para as pessoas que se perdeu ao longo de muitos anos, com tudo que foi necessário, né? Uhum. Então, não é que nós chegamos aonde estamos porque nós somos culpados ou nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Mas vamos combinar, o mundo evoluiu, a sociedade modificou. Hoje as mulheres trabalham, elas não estão mais donas de casa como as nossas mães. Como é difícil proporcionar uma alimentação realmente produtiva para os filhos, né? Sim, Então, sim. cabe a nós, profissionais da saúde, divulgarmos esse conhecimento, porque se as pessoas não souberem que existe um ideal, elas não vão atrás do ideal, elas vão ficar no convencional, que é comprar comida, que eu falo que comida é uma coisa, alimento é outra, né, Valéria? Totalmente diferente. Então, aí vem essa questão que a Marlene traz da nutrição, que é, primeiro, entender a individualidade e, segundo, trazer a vitalidade positiva. Então, o que é a saúde com vitalidade positiva? Eu posso perguntar para você. Você acha que você é saudável? Porque, às vezes, ela acabou de fazer, Marlene, um check-up e os exames estão perfeitos. Mas aí eu pergunto, como que está teu sono? Você dorme bem? Na época lá, né, mulher, TPM, você tem TPM? As tuas unhas estão fracas, teu cabelo está caindo, como que está seu hábito intestinal? Como que está realmente, está chegando mais perto da menopausa? Como que está o seu calor? A hora que a gente vai perguntar para as pessoas, a maioria, não tem saúde com vitalidade positiva. Porque ter saúde com vitalidade positiva é você ter o bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. E também as pessoas estão muito... Nós temos que incorporar sexual e financeiro, porque tudo isso faz parte da saúde, Valéria, não é? Perfeito. Exatamente, é o sexual financeiro, porque
a mulher, ela tem que, não só mulher, qualquer ser, né? Homem, mulher, quem for. Tem que ter essa parte também da sexualidade muito bem trabalhada, né, Marlene? Muito bem. Porque olha quantas coisas que a gente acaba vendo de desequilíbrios físicos, emocionais, porque essa E parte... até a questão essa, financeira, que é tão importante, principalmente na longevidade. Como é que você vai se manter na longevidade se você não tem a questão financeira para te amparar? Com a alimentação, com cuidadores, com tudo que é necessário, né? Por isso que essa educação Porque a financeira... capacidade de trabalho não é a mesma. Não é a mesma. E também não é correto que você se dedique tantas horas do seu dia ao trabalho depois de uma certa idade. Todo mundo merece qualidade de vida, investir o tempo em atividades prazerosas, de lazer, essa interação com as pessoas, essa delícia, troca maravilhosa de conhecimento, né, Valéria? Então, a gente tem que se preparar financeiramente para viver com plenitude. E isso faz parte da saúde. Olha, eu acho que você tocou num aspecto que muitas vezes depois as pessoas, né, que vão lá, tá com 70, 80 anos e a capacidade já está bem menor mesmo, elas falam assim, puxa, eu poderia ter feito diferente, não é? Então, o que a gente faz? A gente tem que ter todo esse planejamento para que a gente consiga curtir as coisas mais lindas da vida com saúde. Inclusive, curtir os netos, né? Eu ainda não tenho neto, mas eu estou curtindo os netos das minhas amigas que já estão tendo netos. E aí você tem que ter tempo para estar fazendo isso, não é? E tá bem, só de forma física mesmo, emocional e tal, e ter tempo de fazer isso também. Então, é rede de amigos, e vamos viajar, que tem tantas coisas lindas para a gente fazer. E aí eu vejo que, nesse sentido... Eu acho que, junto com o corpo docente maravilhoso, Marlene, maravilhoso, eu tenho, assim... Aí você foi trabalhar no laboratório. Isso. Aí eu fui trabalhar... E corajosamente foi. Marlene, eu fui trabalhar no laboratório. Você não ficou com frio na barriga? Deixa eu contar uma coisa aqui do laboratório, que a Marlene relembrou. Fui pedir demissão da Caixa, falei pro meu marido, falei, olha... Eu vou pedir demissão, mas com certeza Só tudo para as que eu pessoas tenho... entenderem, o professor Milton foi um dos primeiros a trazer a ciência da atividade física, da alimentação e relacionar com a saúde. Com a saúde, isso é importante, né? Importante. Aí, nesse laboratório, quando eu cheguei, que eu decidi, marquei a minha entrevista, cheguei para a minha entrevista, a doutora Sandra Matsudo foi a que me entrevistou, na época, né, companheira, esposa do doutor Vitor. Aí, ela conversou comigo, não foi tão demorado que ela conversou comigo assim. E a hora que ela acabou de conversar comigo, ela falou, olha, Valéria, você está aprovada para ser estagiária. Eu achei um pouco estranho isso. Por quê? Porque na hora que eu saí para a recepção, a secretária falava assim para os médicos, para os nutricionistas, educadores físicos, falava assim, olha, daqui 20 dias vocês ligam que vai ter o resultado se você foi selecionada ou não. Eu saí de lá já aprovada. Não entendi nada. Bom, passou esses 20 dias, depois do mês começou as aulas, né? O laboratório de pesquisa. No primeiro dia, estava a Sandra perto do Vitor. Eu cheguei e falei, puxa, eu estou tão feliz de estar aqui. O Vitor, lógico, já lembrado de mim, né? Aí eu falei assim, olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Mas eu não entendi muito bem, né? Porque, Sandra, você foi uma gracinha comigo, porque você já me aprovou. Ela falou, não foi isso, não. O Vitor chegou aqui no laboratório e falou o seguinte, se procurar uma nutricionista chamada Valéria Pascoal, vocês vão aprovar na hora, porque ela vai largar um emprego de 10 anos na Caixa Econômica Federal para ser pesquisadora e não ganhar nada para ser pesquisadora. Pelo menos no início, né? E foi isso, eu fui aprovada, porque... E olha, o que o Vitor me tornou de referência, vocês não têm ideia. Tanto que eu tenho, né, um tratado de nutrição esportiva, que é um livro deste tamanho, que quem fez a dedicatória? O Vitor. Porque a partir do laboratório, ele era referência nacional e internacional. A partir disso, tudo que o Vitor não podia ir, ou em palestras, ou fazendo uma representação dele no Ministério da Saúde para fazer as portarias para atletas, para praticantes de atividade física,
Ele não podia, porque ele estava na Austrália, estava não sei em qual outro país. Era eu que representava, Marlene. Você já pensou? Ele ia para o Comitê Olímpico lá na Austrália, chegava com tudo super fresquinho, que isso não estava nem publicado. Valéria, todo esse documento, esse material é todo teu. Eu começava a estudar e dar palestra, e dar palestra, e dar palestra. E aí eu fiquei super conhecida na área esportiva, né? E foi muito lindo todo esse processo. Do outro lado, na clínica, também começando a trabalhar, eu percebia que eu tinha que também estudar muito, 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 muito. E aí eu tive todo um contato, né, realmente, né, desde o Dr. Jeff Bland, dos Estados Unidos. Então, a gente vai numa formação mesmo, junto, eles iam muito para o Brasil também, mais voltado para os médicos, mas eu era nutricionista desse grupo. Aliás, o meu marido, Alexandre Martins, faz parte desse grupo, a Marlene das Antigas também, vários outros médicos. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar. E olha só, gente, eu não era da Unifesp, fazendo meu mestrado na Unifesp. E aí o médico que eu trabalhava junto, um grande pesquisador com pós-doc, mas assim, de verdade, atender naquela clínica mega movimentada e preparar as aulas não era fácil. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, o senhor não gostaria que eu ajudasse o senhor a pegar os artigos na Unifesp? Se o senhor quiser, eu pego. Ele falou, mas isso não vai atrapalhar? A senhora sempre me chamando de doutora Valéria. Eu falei, não, eu estou lá, vou pegar os artigos para minha tese, para o meu trabalho, eu pego para o senhor. É só para as pessoas entenderem, né, Valéria? Naquela época, a gente ia na Bireme, gente. Você tinha que ir lá, selecionar os artigos, pedir para a secretária e depois pegava os artigos. Não abaixava é e tirava hoje, o xerox, né? Não é como hoje, né, Valéria? Tinha que ir na Unifesp pegar os artigos. Exatamente. Aí pegava aquele monte de artigo para ir pasta Z. E aí eu vi ele fazendo slides, mesmo de noite, lá na clínica, às vezes na casa dele, fim de semana. Aí eu acho que eu fui até um pouquinho esperta, assim, né? Eu falei assim para ele, se o senhor quiser, o senhor anota o que o senhor acha importante nesses artigos e eu começo a fazer os seus slides. Porque o que eu pensei? Se ele anotar no artigo aquilo que é o mais importante, ele está me fazendo um estudo dirigido, não é? E aí começou, olha, chegou no final, a gente trabalhou junto mais de 15 anos, né? Chegou no final, ele falava, Valéria, olha, e aqui, o que a gente fala? A ponto de a gente atender os pacientes juntos. Olha que coisa linda, né? Ah, eu tenho uma profunda gratidão. Enfim, chegou um momento que eu dava tanta palestra, tanto curso pelo Brasil primeiro, e depois começou a ir para fora, para Portugal, para o Chile, eu dava muito curso. E muito por convite, né, dessa classe de médicos que me levou também para uma grande prospecção internacional, que eu falei o seguinte, tá na hora de eu montar alguma coisa mais voltada para o nutricionista, que não tinha na época, né? A minha instituição tem 26 anos, né? A VP, Centro de Nutrição Funcional, que hoje é Faculdade VP. Aí eu comecei, pessoal, a dar curso por esse Brasil inteiro para nutricionistas, mas muitos cursos de formação para nutricionistas. E comecei, então, cursos de extensão um pouco maior, depois foi um pouco maior. Aí, em 99, a presidente do Conselho Regional de Nutrição de São Paulo foi fazer meu curso. A Joana Dark Tenura, que até hoje, meu Deus, amor eterno. E ela chegou no final e falou, Valéria, isso aqui que você fez esse ano não é um curso de formação. Você está trazendo para o Brasil uma nova especialização na área de nutrição. Eu falei, verdade? Ela falou, verdade. Ela falou, você dá aula em várias faculdades? Eu falei, hoje atualmente eu estou em 2 faculdades. Ela falou, se você quiser, eu vou com você em uma dessas universidades e falo para eles criarem um curso de pós-graduação, com apoio do conselho. E aí, eu faço esse papel de entrada e o restante você vai estruturando. E foi o que aconteceu. Ela foi na Unip, na Universidade de Ibirapuera, muitos anos atrás, com lá o reitor, professor Jorge, me apresentou. Eu era professora dele, mas ele não me conhecia como professora, que eu estava lá na graduação. E aí começou uma linda parceria com o nosso curso de pós-graduação, que iniciou, né? Depois, um pouquinho mais para frente, 2000, 2002, 2003, começou efetivamente. E hoje nós temos, atualmente, mais de 35 mil alunos formados pelo nosso instituto. Eu assisti muitas aulas lá na Unip, né?
Naquela época, praticamente eu só que assistia como médica, né, Valéria? Só, Quase Marlene, não tinha médica, Marlene, entendeu? depois eu te conto, Quantas aulas da Natália, da Andréia, eu ia para lá de sábado à tarde, na não é, Unip, meu né? Que Deus. delícia, que saudades, viu? E é isso, Marlene, você sempre foi à frente. É incrível, por isso que eu falo, gente, é Eu não muito, esqueço um dia, a tem gente que estava falando de celebrar. ômega 3, aí as meninas, mas professora, como que a gente dá ômega 3 para criança, né? Aí levantei a mão, eu já dava para os meus filhos, falei, gente, é o seguinte, olha, pega a Eu cápsula de ômega lembro 3, disso. fura, bota na colher e dá. A criança toma, porque ela sabe que faz bem. Ainda brinquei, meus filhos têm cheiro de ômega 3 na cabeça, porque toma tanto ômega 3 que cheira peixe na cabeça, né? E aí Então eu vem falei, toda a tem que ser inteligência, assim, né? modus operandi, mãe fazendo o que ninguém fazia, né? Ai, Porque não tinha ainda o ômega 3 líquido aqui no não Brasil para tinha. usar. E faz bem Então, pouco tempo. Mas, é, Marlene, eu lembro como se fosse hoje você explicando. Vocês fazem assim, pode furar. Eu lembro que você falou assim, fura com uma agulha, assim, ou com um garfo mais, uma ponta da faca mais fininha, é, assim. Olha que demais. espalha, quando furava, espalhava, a gente ficava cheirando também, mas deu certo, né? Deu tudo certíssimo, tanto que são mega inteligentes. E aí, nesse processo de a gente tentar essa grande formação de muitos nutricionistas, nós, paralelamente, começamos a fazer um congresso que é um congresso internacional, 26 anos, meu Deus. Gente, é o melhor congresso da vida. É imperdível esse congresso de nutrição funcional. Acontece em setembro. É bem na época do meu aniversário, 15 de setembro. Ai, eu Então, sei. eu estou sempre celebrando o meu aniversário com a Valéria e com esse time. É uma honra para mim. É imperdível o congresso. É um congresso enorme, mais de 6 mil nutricionistas no Frei Caneca, aliás, bem pertinho daqui, né, da Paulista. E Esgota as vagas rápido. Às vezes a gente não consegue se inscrever, se é deixar para a porque é última isso, hora. né, Marlene? Porque a gente não quer aumentar de falar assim, ah, quero pegar o AMB, não, a gente quer manter aquela qualidade e Não, aquele gente, olha, acolhimento que e eu tem, né? preciso fazer um acelerador de partículas aqui. Ela não montou só o curso de nutrição funcional. Através do curso, tem o curso de gastronomia. Ela englobou essa parte da sustentabilidade, porque nós também valorizamos muito a agroecologia, o ambiente, a questão dos poluentes, a questão da valorização do produtor. Então, nós temos tudo isso com a ciência do lado. Então, o que a Valéria fez e ainda faz para nós, pela nossa saúde, pela nutrição, mas respaldando na saúde para quem consegue aproveitar, porque não é todo mundo ainda que tem essa vivência, né? Não tem como descrever todo esse valor, né, Valéria? E eu acho, Marlene, eu Eu acho que que também não. tive uma origem na fazenda, cresci vendo a produção rural, né? Sei o que é de verdade um alimento produzido ali, livre de agrotóxico, que você vê crescer, que você colhe, você prepara e consome. Então, isso para mim tem um valor inestimável. Então, conhecer isso, você trazendo isso para a população e poder participar disso, partilhar isso com você, é uma alegria imensa, né? Olha, eu posso falar para vocês. A Marlene, ela é meu Deus, que médica. Eu tenho paixão por você, Marlene. Pra vocês terem uma É ideia, vocês vão recíproco. entender essa paixão por que eu tenho para Marlene. Há 15 anos eu faço parte de um movimento chamado de agroecologia, sustentabilidade na defesa do alimento bom, limpo e justo, né? Porque a sociedade não pode consumir os alimentos com agrotóxicos. Meu Deus, uma criança, você que é uma mãe, uma gestante. As pessoas não entendem que a química do agrotóxico vai entrar dentro da célula e estragar essa bioquímica que a Valéria falou que ela tanto estuda. Então, gente, se nós precisamos ter, por exemplo, o ferro, né, Valéria, tão importante para nós. Se eu estiver consumindo muito agrotóxico, esse agrotóxico, por exemplo, o chumbo, vai entrar e ocupar o lugar do ferro. Aí eu fico com menos ferro na minha célula, menos oxigênio vai ser transportado. Vai atrapalhar o meu pensamento. Imagina as nossas crianças que têm desatenção na escola. Pode ser que o agrotóxico esteja ocupando o lugar do ferro e ela esteja menos oxigenada. Não, isso Então, as pessoas precisam entender isso, precisa. né, Você Valéria? falando Não é de criança. modismo, Não, não é longe de desespero, ser não é modismo. terrorismo.
é a verdade. Não, longe de modismo, meu Deus. Você tem, por exemplo, que a Marlene acabou de falar de crianças. Nós temos um parecer técnico que a VP fez, com muitas referências bibliográficas, e que foi alvo para a sociedade civil aqui de São Paulo conseguir, há anos atrás, que a alimentação escolar da Prefeitura de São Paulo fosse orgânica. Por quê? O cérebro é muita gordura e os agrotóxicos eles ficam armazenados durante anos e anos e anos em gordura, tanto gordura corporal, mas o cérebro é pura gordura. E aí que a gente vê esse aumento de autismo, de hiperatividade, de déficit de atenção. Obesidade. Por que nós estamos obesos? Porque o corpo percebe a toxina e tenta proteger os órgãos nobres, proteger o nosso coração, o nosso rim. Então, ele cria, eu falo que é igual aos apartamentos modernos, 3 vagas mais depósito na garagem. Então, o tecido adipósito é o depósito que o corpo tenta criar para poupar os órgãos nobres, né, Valéria? Perfeito. E aí a gente vê esse índice aumentado de obesidade. Os agrotóxicos atuam como disruptores endócrinos, ou seja, você tem um hormônio que tem que funcionar, tua tireoide tem que funcionar. O agrotóxico ocupa esse receptor e a gente está vendo esse número de pessoas com alterações tiroidianas. Tá uma loucura. Antidepressivo não tira o agrotóxico do cérebro. Vai tentar anestesiar esse sintoma, que é a medicina convencional. E o agrotóxico continua lá. Então, toma um antidepressivo, vai ter um efeito colateral, vai piorar a psicose. Não é, Valéria? Isso, Quer dizer, isso. Quem é que vai explicar isso para as pessoas? Nós temos que levar esse conhecimento, Valéria, para as escolas. Isso. Esse é o meu sonho hoje. E é isso que a gente vai estar fazendo. Tornar isso uma matéria no ciclo básico de instrução, para as crianças aprenderem. E você sabe, Marlene, que eu acho que a gente está conseguindo já alguns avanços. Como você mesma né? disse na Caixa Econômica, as crianças educando os pais. Então, se nós conseguíssemos colocar esse tipo de ensinamento como uma matéria no ciclo básico, para as crianças entenderem o funcionamento da célula. Minha célula tem um motor. O motor precisa deste combustível. Se o combustível for puro, o motor funciona mais tempo e melhor. Exatamente. Se o combustível for adulterado, vai estragar o funcionamento do motor a longo prazo, não é verdade? É isso, Marlene. Você resgatou lá no meu trabalho na escola, na Caixa Econômica. Porque eram várias unidades. Uma delas era dentro do Clube de Campo em Interlagos. Imagina, eu plantava com as crianças. Crianças amam plantar. Elas amam ver crescer. Criança sabe o que é bom, elas amam. Elas amam depois pegar e fazer a comidinha, fazer as receitas. E tudo isso, eu posso dizer que nesses últimos 15 anos, aí indo para essa área muito de conhecer toda a possibilidade do nosso Brasil e os agricultores conseguirem produzir alimentos sem agrotóxicos. E são muitos, gente. Vocês não têm ideia o que nós temos de produtores orgânicos nesse país. Amorosos, famílias amorosas, que têm isso como uma tradição, como uma cultura da família, que fazem o que aprenderam com os pais. É lindo. É amor, né, Valéria? Que é isso, a cultura do... Aí você muda a cultura do preço para a cultura do apreço. E nesse sentido, às vezes as pessoas falam, é caro comprar um alimento orgânico. Aí eu falo para você, aonde você está comprando um alimento orgânico? Porque se você estiver comprando um alimento orgânico em supermercados, grandes supermercados, pode ser caro. Mas se você for comprar numa feira agroecológica e só vocês pegarem IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, eles têm um mapa das feiras agroecológicas no Brasil inteiro, que pode ter uma do lado da sua casa e você não sabe que aquela feira ela é orgânica. Então, você se programa para estar indo nessa feira. Muitos têm de sábado, domingo, tem no final do dia. E tem uma outra iniciativa, que aí eu fui ficando apaixonada e que nós tivemos a oportunidade de fazer uma mega vivência, foi o CSA, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. É uma iniciativa linda, onde nós, que somos da sociedade civil, nós acolhemos a produção, nós financiamos a produção desse agricultor e dos seus familiares, rateando o valor que a gente tem para a produção que eles têm o ano inteiro, a gente faz o rateio em 12 meses e todo mês a gente financia aquela produção e chega direto para você.
E aí também vocês podem acessar o site da CSA Depois nós vamos deixar tudo isso escrito para vocês, o IDEC, o CSA, para vocês poderem acessar e Porque conhecer. o CSA é uma iniciativa que também tem um site enorme que vocês podem ver qual nessa cidade, no seu bairro, qual a iniciativa que tem. E se associar a esse coletivo. Mas é uma iniciativa que começou há muito tempo atrás. Começou na década de 70 no Japão. Em 2019, eu tive a oportunidade de conhecer os precursores, 2 japonesinhos lindos que iniciaram isso no Japão. Na visita que eu fiz ao Japão, aliás, eu fiquei apaixonada pelo Japão. E depois invadiu a Europa pela Alemanha, chegou aos Estados Unidos, Canadá e no Brasil há 15 anos atrás. Agora, passando pela Alemanha, um dos grandes precursores da CSA na Alemanha foi o Hermann Pollon, que eu tive o prazer de conhecer em Bauru, que é a cidade que eu divido, São Paulo, Bauru, onde eu moro, Bauru, São Paulo. E eu conheci ele há mais de 15 anos atrás, na escola Waldorf do meu filho. E ele, quando veio passando por Brasil, ele falou dessa iniciativa do CSA, que precisaria ter 3 pessoas, pelo menos, para iniciar. Ele já tinha um agricultor. E começamos essa iniciativa no Brasil. E que hoje vocês olham o mapa, vocês vão falar assim, impossível uma iniciativa que começou há 15 anos está em todos os locais. Porque foi isso, um sensibilizando o outro. Daí vocês estão vendo mais uma coisa que tem a iniciativa e a energia da Valéria Pascoal, gente. Aliás, domingo de manhã, começou às 9 horas da manhã e foi até 1h da tarde a reunião da diretoria da CSA Brasil, né? Que eu faço parte desde o início, sou sócia fundadora, porque, assim, é um bem tão precioso para todas as pessoas que a gente tem que cada vez mais ter essas diretrizes e como vamos ampliar. E estamos ampliando muito, muito, muito. Até ganhando o prêmio da Fundação Banco do Brasil, este ano, como sendo uma iniciativa de destaque a ser multiplicado. Não é lindo demais, gente? Incrível. Demais. Mas, falando do Hermann para vocês, quando a Marlene falou, Valéria, eu vou com vocês. Eu falei, Marlene, não acredito, até me arrepia. Foi. Não só fui, como levei meu filho. Nós levamos os filhos, né, Valéria? Foi incrível a vivência deles lá. Foi maravilhoso. Maravilhoso. 2015. Foi 2015, meu Deus, 10 anos. 10 anos se passaram. E é tudo isso. Então, agora, a nossa grande missão é tanto para os profissionais da área da saúde, todos os nossos alunos já têm a disciplina de nutrição funcional e agroecologia na pós-graduação. Nós estamos chegando em muitas universidades, muitas faculdades nos convida para estar falando, para estar... Vamos lá, como que a gente implementa? Então, eu estou vendo, assim, o nutricionista muito empenhado, porque o que eu falo, isso é uma super verdade. Todos os profissionais são muito importantes. O primeiro é o agricultor. Esse é o primeiro. Porque ele produz o alimento que todos nós consumimos. E não adianta falar, sabe, que às vezes a gente encontra até alguns profissionais, Marlene, falando assim, consome o alimento com agrotóxico, que o Lugol retira. Gente, nada retira o agrotóxico. Nada retira, nada. gente. Essa informação, Marlene, você precisa ficar batendo no seu programa, que com a audiência que tem, sabe, com toda essa formação de opinião que você tem, nada tira. Eu falo isso no consultório, nada retira o agrotóxico, nada, não tem. Então, vamos consumir os alimentos preferencialmente, né, sem o agrotóxico, que tem muitas possibilidades. Hora ou outra, consumir uma fruta, que às vezes é mais difícil, com o agrotóxico, o que eu peço para vocês? Procurem frutas que for da época, porque ela vai ter menor dosagem de agrotóxico. Não dá para comer morango o ano inteiro, né? Nem outras tantas frutas que você pode gostar. Então, na época, sim, pode ser que você vai ter menor quantidade, mas o ideal é consumir sem mesmo agrotóxico. E aí, todo esse movimento, eu acho que eu culminei esse movimento agora, o ano passado, retrasado, que eu completei um trabalho de 4 anos, que foi financiado pelo Banco Mundial com os agricultores do estado da Bahia. Por quê? Eu não contei uma coisinha lá do início da minha história, por que eu fui fazer nutrição, né? Agora eu preciso contar o início para você entender o final. Por que eu fui fazer nutrição? Porque eu achava que se eu fosse nutricionista, eu conseguiria acabar ou diminuir muito a fome no nosso país. Mas eu fui altamente desencorajada. Isso, fui bem desencorajada pelos meus professores, que eles falavam, não, isso é um aspecto econômico, né? É uma questão mais... E aí, esse trabalho que nós ganhamos um edital do Banco Mundial de Segurança Alimentar e Nutricional, com esses agricultores que tinham, assim, uma dó, uma pena.
Eles até produziam alimentos adequados e eles vendiam os alimentos, iam no mercado e trocava por comprar tudo ultraprocessado, Não Marlene. acredito. Tudo doente, com diabetes, com colesterol elevado. É um absurdo. Ultraprocessado, é isso que com certeza você já trabalhou e vai trabalhar mais no seu podcast, que a gente tem que ficar longe desses ultraprocessados. Enfim, fizemos um trabalho de segurança alimentar e nutricional, onde nós conseguimos criar, nos 27 territórios da Bahia, bancos de sementes e mudas de muitas plantas alimentícias não convencionais. Algum de vocês já pode ter ouvido falar o termo punk. Se não ouviu, é assim, são as hortaliças tradicionais que se você perguntar para tua avó se ela conhece a Ora Pronobis, se ela conhece o Major Gomes, a Capucha, ela conhece tudo isso, mas por toda essa questão da globalização foi perdido, né, Marlene? Sim. A massificação, a globalização, a industrialização, tudo se perdeu. E aí o que acontece? Esse trabalho, trabalhando, aproveitando os alimentos de forma integral, imagina uma rama de cenoura que a gente joga literalmente no lixo. 100 gramas da rama de cenoura tem 3/4 de litro de leite. Ou seja, a quantidade de cálcio que tem na rama da cenoura que é desperdiçada, tem no leite que nem todo mundo tem acesso ou pode consumir, né? Ajuda a limpar o organismo desses agrotóxicos. Perfeito. É um detox. É um detox. E é simples, porque as pessoas podem plantar a cenoura em casa, no quintal e colher. Ou até pedir. Vai lá na feira, começa a pedir na feira. Olha só, rama da cenoura, as folhas da beterraba. E aí uma questão agora que está voltando muito com tudo, a dengue. Novamente a dengue. E todo mundo fica muito preocupado, porque sim, a dengue ela tem muito risco, né? A batata doce é super importante, mas as folhas da batata doce, que nem chega para o nosso consumo e que você vai começar a pedir lá na feira, traga as folhas da batata doce que fica lá na roça, elas são fantásticas para impedir a queda de plaquetas. Tanta batata doce, que pode ser crua, o suco da batata doce, com a folha da batata doce, que você pode fazer até sucos verdes, né, com a folha da batata doce, fantástico para evitar plaquetas, tanto na dengue, que é muito importante, mas eu trabalho muito numa área que é bem, assim, eu posso dizer que é uma área importantíssima, mas que não é fácil a gente trabalhar nessa área, que é na área de oncologia. Né? Oncologia, que tá aumentando. Todo mundo conhece uma pessoa com câncer. Pode ser um parente, pode ser um amigo, e vai cada vez conhecer mais por tudo isso que a gente discutiu. Agrotóxico leva a mais câncer, todos esses poluentes. Então, a gente já tem a questão mental das pessoas, que tudo esquece, né? Vamos lá, gente, vamos perdoar, né? Vamos ter sentimentos bons, vamos ter um pensamento positivo. Tudo isso te leva a muitas doenças, inclusive o câncer. Mas quantas vezes a pessoa não pode fazer o próximo episódio de quimioterapia porque as plaquetas estão baixas? E aí o suco de batata doce é fantástico para isso. Que então, incrível, Marlene, né? eu acho que é tudo isso que a gente perpassou, né? Você me deu a oportunidade de relembrar, de me emocionar vários momentos vamos precisar aqui. de uns 10 podcasts para conhecer todo o potencial que tem essa mulher maravilhosa, né? Ai, Marlene, gratidão. Você trouxe para nós muitas informações. Obrigada por você compartilhar uma parte da sua história, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo que nos ouvir vai se inspirar em ter essa capacidade de decidir, tomada de decisões, coragem, né, Valéria? Coragem. Como você mesma falou, medo não cabe, porque não combina com uma decisão que gera luz, que gera vida, que impulsiona. E não é pensar em você só, é pensar em todos, né? Compartilhar os seus dons em ações que vão beneficiar a coletividade, né? O projeto, acho que até por último, assim, Marlene, o projeto que eu faço vários anos lá em Bauru, o projeto do Jardim Europa, é um projeto de uma comunidade muito carente. É uma favela, que aí, inclusive, é comando do PCC lá. Mas, enfim, projeto lindo, de horta comunitária, de vamos lá, tudo orgânico, né, sem ter nenhuma toxina, e vamos essas crianças lá na horta aprender, fazendo oficina culinária. Eu tenho o super chefe, o Rodrigo, que, olha, Rodrigo, você é um mega chefe que a gente, na comunidade, faz a gastronomia social, explicando como com tudo aquilo que tem, sem... E eu falo a verdade para vocês, as crianças de lá, as gestantes, meu Deus, tendo gestação maravilhosa. E essa gestação maravilhosa com filhos e depois amamentando. Tudo com alimento, muitos deles que são plantados lá, né? E aí, o que vem com tudo isso?
a própria comunidade começou a gerar renda. A gente começou, né? Muito Ora Pronobis. Meu Deus, quanto Ora Pronobis. Eu nem... Há 15 anos atrás, eu era nutricionista, sabia do valor nutricional da Ora Pronobis, mas nunca tinha visto uma Ora Pronobis. Aí chego naquela comunidade, toda aquela cerca viva, que as crianças não podiam brincar perto porque tinha os espinhos, que foi um agrônomo da Unesp, de Bauru, me ajudar nessa identificação. E falou, Valéria, quanta Ora Pronobis que tem aqui? Eu falei, aonde você está vendo a Ora Pronobis? Ele falou, tudo isso aqui é Ora Pronobis. E lá nós identificamos mais de 40 plantas alimentícias não convencionais, junto com a comunidade, publicando um trabalho feito pela comunidade no Congresso de Nutrição. Foi um momento único para elas. Elas têm o banner da apresentação do trabalho na entrada da favela. É muito lindo isso, muito lindo. Soledade, a Adrina, muito lindo o trabalho delas. Enfim... Essa questão dessa Ora Pronobis, pesquisada pelo nosso instituto, né, e trazendo isso em referências, em congressos, em publicação para leigos, para não leigos, fez com que a sociedade de Bauru começasse a querer essa Ora Pronobis dessa comunidade. E aí começa a Associação de Câncer de Mama de Bauru. A Bernadette começou esse trabalho lindo de levar essas mudas, né, para as mulheres de Bauru, e depois começa todo esse intercâmbio. E aí a geração de renda acontece, porque nós tínhamos lá pessoas sem geração de renda nenhuma, vendendo R$10 a mudinha de Ora Pronobis, ganhando muito, gerando renda, porque todo mundo queria a tal da Ora Pronobis, e a gente dando e-book, explicando como faz, e vai para a rádio, vai para a televisão local. Lindo, né? Gerar renda e promover saúde. Você entendeu? Você dá renda. Quer dizer, não é só o dinheiro que a pessoa está recebendo pela venda da mudinha, mas tudo que essa muda vai proporcionar lá na frente, né, Valéria? Olha, Marlene, não para, né? Eu vou te falar uma coisa. Não para, né? A minha grande inspiração de levar isso para um projeto dentro da favela foi há 15 anos atrás que eu mudei. Eu mudei para Bauru para o meu filho ter melhor qualidade de vida, né? Eu tenho um filho que nasceu com paralisia cerebral, de 6 meses, menos de 600 gramas. Naquela época, né? Naquela época, meu Deus. E aí, assim, querendo dar a melhor qualidade de vida para ele, vamos lá, mudar para Bauru, tinha lá todo um network para ir para lá, enfim. E aí, eu tinha um sonho, a gente tem sonhos, né? Eu com 50 anos tinha sonho de jogar tênis. Queria jogar tênis, Marlene, queria aprender a jogar tênis. E aí, eu comecei no clube lá de campo, jogar tênis. Mas eu queria muito, nos meus objetivos de ir para lá, melhor qualidade de vida para o meu filho, para a minha pessoa também. Mas eu queria muito fazer um trabalho numa favela, para mostrar que a nutrição funcional é para todos. Não é somente para as pessoas que tenham condições de ter uma suplementação, às vezes, mais encorpada, ou mesmo acessar outros alimentos que, às vezes, a pessoa não tem renda, né? E aí, jogando tênis, o Claudinho... Padovani, que é uma referência em tênis, ele chegou e falou assim, você mudou para cá, por que você mudou para cá? Né? Eu expliquei, eu falei, Claudinho, eu queria tanto entrar nessa favela aqui atrás do clube para fazer um projeto de plantar, sabe, com as crianças, fazer uma coisa diferente, mas eu soube que é comando do PCC, que eu não vou conseguir entrar lá. Ele falou assim, se você quiser, eu te coloco lá dentro, porque o gandula da noite é filho da líder comunitária. Você acredita nisso? Na semana seguinte, o Claudinho marcou a reunião, me levou lá dentro e fizemos um trabalho até hoje, né? Que está tendo agora algumas mudanças lá, porque a favela, vai ter... As pessoas tiveram que sair desse espaço que vai ser construído residências, né? Minha Casa Minha Vida para todos eles. É um ganho. Mas aí a gente agora está tendo que reformular o nosso projeto em termos das áreas que vão ficar para cultivo. Mas é tudo isso que dá para a gente fazer. E dá tempo de fazer tudo, né, Marlene? Maravilhoso. Valéria, que mensagem você deixa para nós, finalmente, falando sobre o que é o papel verdadeiro da mulher, na sua opinião, ao ter atitudes em relação ao cuidado com a sua família, que pode elevar a saúde física, mental, emocional, econômica dos filhos? Olha, mulher... Nós somos guerreiras, Deixar uma mensagem para elas. Mulher, você é o Pensar ser. nessa mãe lá da comunidade, na outra mãe que você atendeu na Caixa Econômica. O que você já vislumbrou sobre mães, né? E como que você, através das suas atitudes, mobilizou essa mãe para o mais?
Na verdade, a mulher, ela é um ser realmente divino. E eu posso falar para vocês, vocês não sabem onde vocês podem chegar. Quem, né, tiver... E não é só os sonhos de pegar uma relação aqui de uma pessoa que teve uma vivência, não. Mas vocês podem chegar aonde vocês quiserem chegar. Aonde vocês quiserem. Para isso, você precisa ter foco, com certeza foco. E, principalmente, um autocuidado. Eu acho que isso é a parte principal. Porque a gente fica muito naquela questão de doação, da gente olhar o outro, olhar o pai, olhar a mãe, olhar o filho. Mas primeiro, assim, para a gente olhar as pessoas e estar bem com a gente precisa ter o autocuidado. Então, se amar em primeiro lugar. Ver tudo que te faz feliz e mesmo tendo uma rotina puxada, vai ter os momentos que é único, que é o seu momento. E com isso você tem as reflexões, a gente fala meditar 5 minutinhos por dia, não vai atrapalhar ninguém na sua rotina, mas uma meditação, se ligando ao Supremo por dia, é demais. Te recarrega, te nutre, te dá energia para você ter a jornada linda que você veio para esse planeta aqui realmente realizar. A missão de cada um é muito linda. Quando a gente acha o nosso propósito, aí tudo vai embora. Estamos juntas nessa linda missão. Obrigada mais uma vez. Olha, eu prometo para vocês que eu vou trazer de novo essa diva para comungar conosco tudo que ela tem de conhecimento. Obrigada, Valéria. Foi Marlene, incrível. eu amo você. Gratidão, gratidão eterna, viu?